Bom dia, muito bom dia! Iniciamos o Inspire-se desta quinta-feira com imagens ao vivo, direto de Gramado, na Serra Gaúcha. Imagens que vimos era do Lago Negro, em Gramado, um ponto turístico bem conhecido da cidade. Neste momento faz 17 graus em Gramado, a temperatura muito mais amena do que nos últimos dias. Aqui em Porto Alegre também já sentimos o mar mais fresco, uma brisa mais fresca, né, por esses dias, hoje principalmente, o que é muito bom já em climas de outono realmente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o número crescente de processos contra médicos no país, que está acendendo um alerta para casos de erro médico. Ao mesmo tempo, planos de saúde voltam ao centro das discussões, com questionamentos sobre reajustes e novos entendimentos da justiça. Também no programa de hoje vamos falar sobre as cores, como elas têm um papel fundamental na nossa imagem, na nossa autoestima. A colorimetria ajuda a identificar os tons que valorizam cada pessoa, né? O nosso visual. E vamos falar tanto de roupas quanto também de bijuterias, porque as joias, elas também têm cores que acabam nos valorizando mais. Então nós vamos descobrir tudo aqui no quadro de Frente com Estilo com a Alessandra Bloedolf. E tem muito mais, você sabe, nos acompanha pelos nossos canais, então já vem para cá, já se inscreve no YouTube, já nos siga nas nossas redes sociais, no site também da Masper TV, além dos nossos canais, a Claro 520, da Claro TV e também 575 da Parabólica Digital Brasileira. E agora iniciamos falando sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que apresentou o balanço da Operação Verão 2025-2026 e os dados do primeiro trimestre deste ano. Os números mostram a redução de mortes e incêndios, além de avanços na prevenção e na estrutura da corporação. Então, vamos acompanhar mais informações e detalhes na reportagem de João Pedro Tavares. Durante café da manhã com a imprensa, o Corpo de Bombeiros divulgou os resultados da Operação Verão. Mesmo com um efetivo menor, 1.056 militares nesta edição contra 1.084 no ano anterior, houve queda no número de óbitos, de 10 para 8. O número de salvamentos também diminuiu, de 904 para 854. Segundo a corporação, o resultado está ligado a mais de 500 mil ações preventivas realizadas no litoral. Quando a gente fala da prevenção, a gente tem uma grande área de abrangência, né? A prevenção, na verdade, ela começa dentro das nossas próprias casas, como a gente costuma dizer. Tem vários cuidados que são necessários para a gente evitar os incidentes domésticos e muitas vezes em um pequeno incidente doméstico a gente tem um alastramento, digamos, né, de uma ocorrência, né? Principalmente quando a gente fala em sinistros de incêndio. A questão é uma questão muito mais cultural, né, educacional, por conta das condutas das pessoas, né? São cuidados que vão desde a parte de características construtivas, sobrecargas de equipamentos elétricos, utilização. Agora mesmo, né, a gente está se aproximando do período de frio no estado do Rio Grande do Sul. Então, os cuidados com os meios que são utilizados para a parte de aquecimento, né, os aquecimentos paliativos, como a gente fala, utilização de lareiras que são utilizadas fluidos, né, inflamáveis como álcool e outros combustíveis, cuidados com a parte, como eu falei, né, de sobrecarga de sistemas elétricos dentro das residências, enfim, todo cuidado ele demanda de uma parte de consciência situacional, né, de educação. Na parte do bombeiro é muito, como eu falei, muito abrangente, né? Nós aqui, além de trabalhar com sinistros, com a parte de ocorrências de incêndio, de salvamento de pessoas, a gente também tem trabalhado muito, né, diga-se de passagem, pelo atendimento das ocorrências de trânsito, né? Infelizmente, muitas pessoas têm perdido suas vidas aí, tanto na parte das rodovias, né, federais, estaduais, quanto também dentro da parte urbana,
né, pessoas sendo atropeladas por falta de atenção, né, motociclistas se envolvendo em acidentes por falta de respeito às regras de trânsito, os motoristas também, né, efetuando o cruzamento em situações onde são necessárias essas paradas, não respeitam a parada, acabam atropelando, né, acabam tirando vida das pessoas por simples falta de atenção. Então, eu costumo dizer que o melhor investimento sempre é na questão da educação. O bombeiro militar, ele tenta fazer a sua parte, né? Nós temos aí, no nosso trabalho diuturno, a questão da conscientização para com a sociedade, sempre que é possível a gente o faz. A gente trabalha também com os projetos sociais, né? Tanto o Bombeiro Mirim quanto o Bombeiro na Escola, que a gente deve agora, esse ano, aí, ter uma cobertura, a intenção é de ter uma cobertura maior do que ainda nós tivemos o ano passado. E também, óbvio, a nossa preparação, né? O bombeiro militar, como é um órgão público, um órgão de Estado e tem um dever constitucional para com a sociedade, ele tem que trabalhar de uma forma sempre a se reconstruir também, né? Estar melhor preparado para a resposta, estar melhor preparado para a gestão, estar melhor preparado para a atuação direta com a própria comunicação em relação aos eventos, e é um trabalho que ele, como eu falei, ele não tem somente um início, um meio e fim, ele tem que ser observado a parte da projeção, da estratégia e, inclusive, também a própria participação da sociedade, que tem o seu papel, obviamente, mais relevante em relação àquilo que nós acabamos atuando. No primeiro trimestre, os incêndios caíram de 8.456 em 2025 para 6.616 em 2026. Por outro lado, aumentaram as ocorrências com produtos perigosos, os atendimentos pré-hospitalares e as ações de busca e resgate. Na área de prevenção, houve avanço na agilidade dos processos. O tempo médio de análise de projetos caiu de quase 7 para pouco mais de 4 dias. E o de vistoria foi reduzido pela metade. Além dos dados operacionais, o Corpo de Bombeiros anunciou investimentos em equipamentos e viaturas. São botes, caminhões especializados e até um helicóptero que devem ampliar a capacidade de resposta em todo o estado. O planejamento também prevê preparação para eventos climáticos extremos, como cheias e deslizamentos associados ao El Niño. Além disso, a previsão de reforço no efetivo com novos soldados. Durante o encontro, a corporação reforçou a importância de prevenção e do comportamento responsável da população para reduzir ocorrências graves. E para os próximos meses, o foco é outro. O Corpo de Bombeiros se prepara para a Operação Inverno Seguro, que deve ser lançada em junho. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o aumento de processos na área da saúde e as discussões sobre planos de saúde que têm gerado dúvidas nos pacientes. Entender direitos e também deveres é fundamental neste cenário. E para explicar melhor sobre estes assuntos, eu recebo aqui agora o advogado Lucas Lazzaretti. Lucas, bom dia. Bem-vindo, doutor Lucas. Um prazer recebê-lo. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui, né? Nosso reencontro. É verdade. Né? Falar um pouquinho sobre esses casos, né? De supostos erros médicos, que inclusive, né, o nome mudou. Hoje não é mais erro médico, é uma falha de prestação em serviço de saúde, para já não ter aquele estigma de, olha, será que é um problema do médico? Ou um problema do hospital? Ou um problema de um terceiro, né? Então, essa nomenclatura foi modificada, né? Então, hoje não é mais erro médico, né? É mais uma falha na prestação do serviço de saúde. Nem quando é realmente um erro médico. Quando é o erro médico, a gente acaba não falando, inclusive quando você vai ajuizar um processo, né, sobre esta matéria, não existe mais esse nome ali dentro do sistema, né, do judiciário, erro médico. Né? O nome agora foi uma falha de prestação em serviço de saúde. Mas a pergunta, assim, sim, né? exato. Por quê? Por quê, né? Então, aumento de 506% no último ano, né? Aumento expressivo. Muito. Né? E um dos fatores que traz ali, primeiro, ao meu ver, né, é o acesso à justiça. Né? O acesso à justiça é ótimo, né? Muito bom, né? A gente pode entrar na justiça, só que as pessoas que entram com processos contra os médicos, eles têm o que se chama de assistência judiciária gratuita. Né, que é aquela pessoa que não tem a possibilidade de pagar as custas processuais, por exemplo. Se perde o processo, não paga nada, né, para o advogado da parte contrária. Ou seja,
ele não tem custo nenhum. Então, ele entra com esse processo, se ele ganhar, ele ganha, se perder, também não precisa pagar nada. E isso é temerário dentro da justiça, você poder ajuizar uma ação sem precisar... sem ter nenhum risco. Exato. Tá? É uma roleta ali, talvez eu ganhe, talvez eu não ganhe. Tá? E se não ganhar, não pago nada. Então, isso eu acho que é um problema, né? Hoje, inclusive, a STJ está decidindo para ver quanto que é o valor que uma pessoa pode receber para ter, né, essa JG, que se chama, que é assistência judiciária gratuita. Porque a gente sabe que isso, de alguma forma, desculpa me interromper, Capaz? vai causar realmente prejuízo para o Estado, de alguma forma. Sim, vai mover, né? a máquina do judiciário. Máquina. E hoje o entendimento que quem recebe até 5 mil, né, que é a isenção do imposto de renda hoje, né, que foi modificado recentemente, não precisa pagar, então, as custas processuais, honorários do perito. É uma ação que demora bastante, às vezes demora até 10 anos, né, para finalizar, passa por perícia, vai para o tribunal, vai para o STJ. Então, um dos motivos pode ser este, tá? Essa assistência judiciária gratuita para o paciente. Outros fatores, né, que podem levar o avanço, assim, da tecnologia, né, que ajuda também, né, a melhorar os tratamentos, mas que também pode ocasionar algum tipo de erro. Mas esse erro não é diretamente relacionado ao médico, pode ser relacionado à equipe que está prestando serviço, pode ser relacionado, inclusive, ao paciente. Porque o paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ele precisa fazer uma entrevista com o anestesista, ele vai fazer uma consulta com o seu médico assistente, e ele precisa informar, né, de forma correta quais os problemas de saúde que ele tem, se tem algum tipo de alergia. Os medicamentos que está usando. Medicamentos que está usando, e para que depois, então, ele não tenha nenhum tipo de problema. Pós-operatório, também é um problema que acontece, mas não por causa do médico que errou alguma coisa, uma cirurgia plástica. Fiz uma cirurgia no nariz. Aí não estou cuidando, estou jogando bola, estou na academia, mesmo com a informação do médico, né? Então, também esse é um problema que é ocasionado pelo paciente. E algo muito recente, dia 6 de abril, há 2 dias, né? 3 dias, na verdade, foi liberado o Estatuto do Paciente, né? Dos direitos do paciente. Então, são vários direitos que o paciente tem, mas também temos deveres do paciente. Não havia esse estatuto? Não havia estatuto. Aqui no Rio Grande do Sul, sim, é um estatuto bem semelhante, mas agora tem este nacional. Tá. Então, o estatuto, né, do paciente nacional, que é praticamente igual ao estatuto que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? São 5 a 6 páginas ali com informações, né, direitos e deveres. Como se deve ser, né? Não é apenas direito, o paciente também tem os deveres ali dentro dessa relação médico-paciente. Então, assim, os números estão crescendo cada vez mais, há uma visão de que o médico tem dinheiro, às vezes, então vou entrar. E 80% dessas ações de supostos erros médicos, né, algum problema dentro do serviço de saúde, são improcedentes. Nossa, que é um número muito alto, muito doutor, alto, né? Porque acaba descredibilizando realmente quem sofreu por um erro profissional, né? Exatamente. A pessoa entra com um processo, 80% não houve o erro médico, entendeu? E o médico sofre com isso também, o paciente vai sofrer e receber um processo, né, enfrentar um processo, a pessoa não dorme. Essa é a verdade. A pessoa fica 10 anos pensando, será que eu vou ter uma condenação? Muitas vezes sai na mídia, né? Sim, só por ter esse nome exposto, vinculado aparece a uma ação, o nome né? do médico ali quando vai pesquisar no Google. Muita gente faz isso, né? Eu vou procurar um médico, coloco o nome dele no Google, tem um processo. Será que eu vou me consultar com ele? Então, é um problema que os médicos enfrentam hoje. Não é só o médico, dentista, enfermeiro, é toda uma gama, tá? E não só no judiciário, também há um crescimento, assim, dentro de processos éticos, né? Que os conselhos regionais também fazem essa análise, publicidade equivocada, que é muito recorrente. Então, são várias esferas que o médico ele pode ser processado e que cada vez, né, está aumentando o número desses processos. Doutor, e qual que é a orientação, então, tanto para os médicos quanto para os pacientes, né? Já que os números são muito relevantes e nem 80% não são não são procedentes, né? Primeira coisa que o médico precisa ter com o seu paciente é uma escuta ativa, o que a gente está tendo aqui. Estou conversando contigo, tu está me escutando, tu fala comigo, também te escuto. Não adianta eu atender o paciente em 5, 10 minutos, não ouvir, porque a gente sabe, né? Acontece. A demanda é muito alta. E né? assim como tem excelentes profissionais, também temos, como em qualquer área, profissionais que não são tão... Que não são tão, assim, não tem aquele jeito, às vezes, com o paciente. Às vezes tem uma boa prática médica, mas não tem aquela paciência, né?
Hoje nós estamos, né, analisando e vendo vários casos de médicos que são agredidos, né, no seu ambiente de trabalho. Absurdamente. Tivemos um caso ali em Novo Hamburgo, Exatamente. Caso em Lajeado. Seguidamente tem um caso, né? Então, as pessoas não estão satisfeitas, às vezes demora demais, quer um exame, quer um atestado, o médico fala, não vou te dar, não é uma necessidade. E parte, então, para uma agressão física, E muitas né? vezes não entende que é o sistema e não o médico, né? Se o médico tem muitos tem um chefe, pacientes... né? Exato. Dentro do centro de saúde ali, principalmente no setor público. Então, assim, ó, o que o médico precisa fazer, tá? Ele tem que ter um termo de consentimento, que é o quê? Tudo que ele vai fazer ali num procedimento precisa repassar para o paciente. Olha, né, se tem o procedimento cirúrgico, pode ter algum tipo de problema, o problema tem que estar descrito ali. Ele precisa explicar isso para o paciente, explicar de forma clara, para que o paciente entenda, e depois ele vai entrar na justiça, mas olha, eu expliquei para ele que poderia ter essa intercorrência, ele tinha consentimento. Este é o maior, né, das coisas que ele pode fazer, isso, uma escutativa, né, atender e sempre preencher o prontuário. Sempre falo para os meus clientes, olha, perde 5 minutos a mais ali, mas preenche o prontuário. Por quê? O prontuário é a defesa do médico dentro de um processo no judiciário. Se não consta no prontuário, não existiu. Então, coloca ali, olha, esse paciente, na verdade, tem um problema, esse paciente não gostou muito do atendimento, porque depois ele vai ter essa prova, né, para trazer ali no processo. Porque num processo, né, de erro médico, né, no suposto erro médico, quem tem que provar que o outro está errado é o médico. Tem que ter um ônus da prova, né? Eu tenho que provar que aquele paciente, o que ele está dizendo não é verdade. Entendi. E a prova dele é o prontuário. O prontuário, o paciente ele também tem esse acesso ao prontuário? É o direito dele ter o acesso ao prontuário? Sim, o prontuário é do paciente, né? Ele fica sobre a guarda ou do hospital ou do médico. Mas ele é do paciente. Então, ao sair do hospital, eu posso exigir o prontuário? A qualquer momento. O prontuário tem que ser guardado, né, a entendimento de 20 anos após a última consulta, né, mesmo que ele seja físico ou eletrônico. E tem gente que também traz o entendimento que ele tem que ser guardado para o resto da vida. Mas se eu for paciente lá no meu médico assistente, eu posso pedir. Ele é obrigado a fornecer esse atestado. Perfeito. Atestado não, esse prontuário. Esse prontuário. Então, isso respalda tanto o médico quanto o paciente também, né? Exatamente, porque vai estar anotado ali, teve algum problema que o médico fez, tem que anotar, né? É obrigatório. E teve alguma coisa que o paciente fez, tem que anotar também no prontuário. Outra questão, doutor, que sempre acaba gerando muita polêmica, muitas dúvidas, é em relação aos reajustes nos planos de saúde. Sim. Como que está essa situação hoje? Então, os reajustes, eles têm 3 pontos, tá? Porque ele vai ser variável conforme o teu tipo de plano de saúde. Se tem um plano de saúde empresarial, né, uma tua empresa com a Unimed, por exemplo, ou com qualquer outro plano de saúde, ele vai ter um reajuste diferente, que não vai precisar obedecer o reajuste da ANS. A ANS tem um reajuste anual, que é de mais ou menos de 6% a 7%, que é aplicado apenas aos planos individuais e familiares. Que é aquele plano que você tem com a sua família, 3, 4 pessoas, ou o seu plano só você mesmo. Então, é um reajuste bem menor. O outro, às vezes, é de 30%, 40%, depende de quanto que essa empresa vai utilizar do plano de saúde. Utilizou muito, um funcionário utilizou um procedimento ali de R$500 mil. Alguém vai ter que pagar isso. Então, no próximo ano, esse reajuste vai, então, ser maior. É proporcional, Proporcional ao que então. está acontecendo dentro, né, desse plano, né? É mutualismo. Quem utiliza mais, outras pessoas vão ter que, então, também fazer esse pagamento, né, esse rateio. E um outro tipo de reajuste que acontece também é por faixa etária. Então, a última faixa é 59 anos, depois eu não posso mais ter o reajuste, mas nós temos reajustes, então, individuais, aqueles, né, anuais, e também esse reajuste por faixa etária. O que acontece? Às vezes eles cumulam, né? Daí acaba tendo um reajuste de 70%. Entendi. O entendimento da justiça hoje é que pode, sim, né, acumular esses 2 reajustes, só que o que está hoje, né, na mídia mesmo, o que está acontecendo? São os falsos planos coletivos. O que é um falso plano coletivo? É um plano que tem eu, minha mãe, meu pai, meu filho e o meu avô. 5 pessoas. Isso não é um plano coletivo empresarial, isso é um plano familiar. Que é diferente. Que é diferente, né? O reajuste, ele vai obedecer qual? O índice lá da ANS. Então, dá para se reaver esses valores, né?
né, que foram pagos a maior, porque antes o reajuste era de 30% e, na verdade, deveria ser de 7% a 6%, né, e o plano, então, é considerado um falso coletivo. Ele deveria ser, na verdade, um plano familiar. Então, isso, quem é responsável pelo seu plano tem que cuidar disso. Tem que cuidar, tem que né? cuidar. Se tem um plano familiar ali, ficar cuidando. Se tem um plano coletivo, porque às vezes a coletivo. empresa é pequena, né? A empresa é familiar, né? Tem 5, 6 funcionários que são todos da mesma família. Aí se contrata um plano coletivo, mas o reajuste é muito grande. Só que acaba ficando até daí acaba ficando, né? Na verdade, considerado um plano familiar, que o reajuste deveria ser menor, né? Certo. E isso, várias ações, né? No último ano, é o que mais se fala sobre reajuste, né? Na justiça, é sobre esse falso coletivo. Doutor, para a gente encerrar também, eu gostaria de falar em relação ao autismo, né? Que esse é o mês da conscientização. Isso, Abril Azul. O Abril Azul. O que tem em relação, judicialmente, em relação a isso? Então, em relação às terapias, né? A pessoa que tem TEA, né? Tem autismo, ela precisa fazer várias terapias, né? Então, terapias, às vezes, de 40 horas na semana. Isso quem vai dizer é o médico assistente. Inclusive, a ministra Daniela falou que quem entende sobre isso é o médico, não é ela que vai limitar o número de horas. Eu vou falar, né, que são 20 horas, mas o médico fala que são 40. Não. Então, foi julgado um tema lá no STJ, como se fosse algo que vai vincular as demais decisões nos outros tribunais, né, no tribunal, tanto no primeiro grau, no segundo, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento. E qual que foi o entendimento? Que não há limite de sessões para pessoas que possuem TEA. Então, pode ser 40, 50, 60 horas, depende de quanto a pessoa precisa. Médica. Porque tem vários tipos, né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3. Quanto maior, às vezes, mais a necessidade. Mas isso já vem mudando há 2, 3 anos também. Antes tinha um limite de sessões, depois também tinha uma questão de terapia ABA, por exemplo, é uma terapia diferente da terapia normal, convencional. O plano falava que não cobria. Depois isso caiu, é obrigatório então também a cobertura dessas terapias, terapia ABA, TEC, vários tipos de terapias não convencionais, né? Mas o último entendimento é que limite de sessões não pode mais ocorrer para casos, né, que a criança tem autismo. Só que isso traz um problema, né? Hoje mesmo saiu uma notícia que a Sul América conseguiu 500 milhões, né, de fraudes, né, que ela conseguiu evitar. Nossa, é muito. Daí trouxe alguns casos concretos, falsa psicóloga que prescrevia muitas terapias, muitas horas de tratamento. Que coisa mais triste, né? 500 milhões é um valor bem expressivo. Muito, que acaba quebrando até, se a gente vai pensar em número, em tempo. Sim, se a gente pega uma operadora de pequeno porte, com poucas vidas, 20, 30 mil, quebra a operadora. Exatamente. Então, evitou, né, dessa forma, 500 milhões em fraudes, né? Então, tem que ter cuidado. Vou aumentar a carga horária, mas também tem esse lado da operadora de plano de saúde que a gente tem que observar também. Nosso país é complicado. Né? Complicado. Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Muito pertinentes, todas nesse momento. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, né? Que precisar, fica à disposição. Obrigado. Da mesma forma, obrigada. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta tem De Frente com Estilo com a Alessandra Bledel. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. Porto Alegre recebeu um novo lote de vacinas contra a gripe para reforçar a campanha de imunização. O objetivo é garantir, então, o abastecimento para o dia D neste sábado. E o repórter João Pedro Tavares está ao vivo e nos traz mais informações. Bom dia, João Pedro. Oi, Andréia, bom dia para você e para todos que nos acompanham em casa. A gente está aqui justamente na frente do Centro de Saúde Modelo, na capital, porque a Prefeitura recebeu um lote de 135 mil doses da vacina contra a gripe e influenza A e B. Isso porque tem data importante chegando, viu, Andréia? Então já coloca na tua agenda aí, porque no sábado agora, depois de amanhã, dia 11 de abril, das 9 da manhã às 6 da tarde, vai acontecer o dia D
de vacinação contra a gripe. E essa vacinação, como a gente já vai poder mostrar nas imagens, vou pedir para o Guilherme já mostrar como é que está a movimentação por aqui, ela ainda vai ser especializada para atendimento prioritário para pessoas que estão nesse grupo prioritário. Quais são essas pessoas? Crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e profissionais da educação, além de idosos acima dos 60 anos. Então, a recomendação da Prefeitura da capital é o seguinte: se tu te enquadra nesse grupo, vem para um posto mais próximo de saúde e se vacine. E se caso tu não conseguir até o sábado, aí sim, então, no sábado, todas as unidades de saúde aqui da capital, das 9 da manhã às 6 da tarde, vão estar tendo, então, esse atendimento especializado em vacinação, porque é o dia de vacinação contra a gripe. Inclusive, segundo os dados da Prefeitura de Porto Alegre, Andréia, há aumento na procura da vacinação ainda nessa manhã, já teve esse relatório, justamente porque começou a fazer um pouquinho mais frio, viu? Com essa proximidade do inverno, o pessoal já está vindo então para os postos de saúde, diferente da semana passada, que a gente inclusive já vinha participado aqui no programa, lá do posto do IAPI, onde havia uma movimentação, mas não era tão grande. Agora sim, agora a fila começa a aumentar, inclusive a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde para nós, da imprensa, era justamente que a gente também não entrasse hoje nos postos de saúde para fazer o ao vivo, justamente para não atrapalhar, porque a demanda está alta. Então, quem quer se vacinar, vem, corre, chega o mais próximo da sua casa, né? Procura o posto de saúde o mais próximo e se vacine. Tá? Essa é a recomendação da Prefeitura. Volto com vocês aí. Muito obrigada, João Pedro. Realmente muito importante isso, que a gente procure a vacinação, grupos prioritários nesse momento. As temperaturas aqui, a gente sabe que aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, elas passam por muitas oscilações, o que acaba aí gerando mais doenças, né? Então, vamos nos cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos nesse momento, né? Grupos de saúde também, pessoas que trabalham na área da saúde, e depois ir respeitando os lotes e como a gente se enquadra em cada um deles. Então, muito importante nesse momento, dia D, no sábado. Agora, nós temos um outro momento no programa que a gente vai falar sobre moda, sobre hoje colorimetria, isso mesmo. O que isso significa para o nosso visual, para o nosso astral, para a nossa autoestima? É tudo com ela, Alessandra Bledolfi, em De Frente com Estilo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje eu e a Karen, né? A Karen, como bom convidada. Dia. Claro, bom dia, Karen. Mais uma vez aqui com vocês. Obrigada. E hoje, obrigada. Sempre bom te receber, Karen. Eu estou aqui, eu participando do quadro De Frente com Estilo, que o quadro é dela. Então, gente, essa paletinha aqui causa muitas dúvidas. Esse é o círculo cromático e ele traz para as mulheres muitas dúvidas. Muitas pessoas acreditam que isso aqui seja uma das coisas mais importantes de uma consultoria de imagem e estilo. E hoje eu vou começar com uma provocação aqui, Andréia. Se a cor fosse tudo o mais importante, por que existiriam tantas mulheres que têm o guarda-roupa completo das cores que estão na cartela delas e ainda continuam se sentindo perdidas, né? Porque, Andréia, a cor, ela é de extrema importância, sim. A colorimetria tem grande importância, sim. Mas ela não é o começo. Ela é e faz parte de um processo. Não adianta de nada a gente saber a nossa cor se a gente não sabe a nossa identidade. O processo de consultoria de imagem e estilo, ele tem algumas normas e ele tem alguns processos que precisam acontecer primeiro. O primeiro deles é, sim, a busca da identidade. Saber quem você é de verdade
Não quem você pensa que quer ser, mas quem você é. Depois, o estilo pessoal, qual é o seu estilo e como esse tipo de peça se comporta no seu corpo. Depois, o autoconhecimento, que é conhecer um pouco mais sobre si mesma, o que gosta, o que não gosta. E aí sim a colorimetria, que faz parte do autoconhecimento. Fazer a colorimetria sem um propósito é como decorar uma casa sem saber quem vai morar nela. Pode até ficar bonito, mas não tem verdade, não tem vida, porque tu não pensa naquela pessoa individualmente. A colorimetria, ela vem para refinar, não para definir. E isso é um dos fatores que eu trago muito durante a minha consultoria, porque as pessoas, quando elas colocam na cabeça que querem fazer a colorimetria, elas não se importam com mais nada, elas só querem a análise colorimétrica. Como se isso fosse determinante, Como se né? isso fosse determinante. E é interessante, Alessandra, que realmente tu acredita tanto nisso que esse assunto nunca foi pautado aqui. Você sempre deixou clara, né? É claro. Sim, eu quis trazer todo um contexto. Se você acompanhar os outros programas, você vai ver toda uma história que ela vai muito além de cores. Sim, as cores têm um grande poder e eu aplico a colorimetria no meu atendimento, no meu trabalho. Mas ela não vem em primeiro lugar. Eu só vou falar mais um pouquinho, depois eu deixar tudo contigo. É que eu achei tão interessante isso, porque eu conheço pessoas que, inclusive, saem com cartelinha e só compram, daí se torna refém daquilo, né? Só compram o que está na cartela dela, que foi definida. André, né? que bom tu trazer isso. Tanto isso é verdade que eu já perdi clientes por dizer para elas que a colorimetria ela não pode ser feita, ela não deve ser feita com verdade no início do relacionamento com a sua consultora, porque ela realmente limita. Quando tu não tem uma mentalidade de trabalhar, eu trabalho a mulher. No meu trabalho, a mulher vem em primeiro lugar, a pessoa consultoriada vem em primeiro lugar, não a cor que faz bem para ela, que faz sentido para ela. O que é a análise colorimétrica? É trazer a harmonia das cores para o seu rosto, trazendo rejuvenescimento, trazendo iluminação, trazendo tudo aquilo que faz com que os seus pontos positivos sejam ressaltados. Mas do que adianta tu saber isso se do pescoço para baixo tu tá toda errada? Ou de dentro para fora tu está toda errada. É toda uma análise, é todo um comportamento. E eu vou te dizer mais uma coisa, não se faz colorimetria com um profissional que já não é bem gabaritado no assunto. Por quê? Porque se tu fizer com 10 profissionais diferentes, tu pode ter 10 resultados diferentes. Precisa ter um olhar mais apurado, precisa ter um olhar voltado para a pessoa de verdade. E é por isso que eu trouxe a Karen hoje como convidada, porque na colorimetria, Andréia, tu pode usar na parte de baixo uma cor que não condiz com a tua cartela, simplesmente porque ela não está perto do teu rosto. Então, realmente, a cor, ela não define uma pessoa. A cor, ela vem para trazer o refinamento, para que tu tenha mais uma ferramenta para ser usada, que potencializa a tua beleza natural. Mas ela pode ser muito bem jogada, se tu gosta, porque tem gente que gosta da cor. Exato. Aí tu não pode usar, Aí tu não pode usar, tu te limita. Isso é frescura. Porque, na verdade, a maquiagem é de extrema importância na colorimetria, porque ela está no teu rosto. E as golas, as peças mais em cima e os acessórios. Deixa eu falar para vocês que a Karen, ela é o tono suave. A paleta da Karen é essa daqui, tá? Já foi feita a colorimetria e ela tem esta paleta, o tono suave. Então, a Karen fica muito bem com os dourados, com os cobres. E ela não pode estar usando os pratas, os espelhados e polidos, né, Karen? Nada que tenha um contraste muito grande, porque o outono suave, ele não aceita muito esse alto contraste. E a Karen trouxe até um exemplo para nós aqui. Eu trouxe, André, eu só queria fazer um adendo no que a Alessandra falou, da importância da consultoria de imagem que ela faz. Porque a colorimetria, para quem não tem essa consultoria, aprisiona.
E a Alessandra vem para libertar, para mostrar que tu pode sim usar outras cores, mas da forma correta, né? Perfeito. Que não venha ao invés de aumentar o teu brilho, te apagar. Um exemplo, né? a camisa que a Karen está usando ali é uma camisa Não é da fora minha da paleta, cartela. é. Mas ela está aberta aqui. Exatamente. Eu coloquei esses colares que são, sim, da minha paleta. Então, tudo vem para dar um up no visual. Por exemplo, se eu tivesse colocado esse colar aqui, esse colar é totalmente fora da minha paleta. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita olheira. Se eu botar isso aqui, o que eu vou realçar? Eu vou realçar as olheiras, eu vou realçar... vai escurecer a minha pele. As linhas de expressão. As linhas de expressão vão ficar Tu mais acaba em não alta. usando daí, Karen, esses tons assim? Assim, eu uso, mas eu não usaria num maxi colar. Entendi. Eu usaria num colar mais basiquinho, mais leve e com uma camisa que esteja dentro da minha paleta cartela. dela. Dentro da minha paleta. A Para gente fazer tem que sempre fazer esse jogo, né? E é Isso. importante tu trazer, Karen, que as joias desse ano estão todas muito grandes, né? Sim, porque o maximalismo está muito em alta. Então, mais um motivo para tu se atentar na colorimetria. Porque como tu está mostrando muito... Porque o que realça o teu rosto? É o acessório que tu está usando. Quanto mais maximalista o acessório, mais ele vai aparecer. Vai chamar atenção. Se eu uso um acessório que não está dentro da minha paleta e ele é maximalista, vai me apagar, vai mostrar mais as minhas olheiras, marcas, etc. É isso que todo mundo tem que ter em mente, sabe? Que as pessoas têm que ter em mente. Não é só o que tu gosta, é o que te favorece. Não que o que tu Exatamente. goste não seja importante. Tu não vai usar uma coisa que não gosta. Claro. Mas tu também tem que ver o que te favorece. As nossas clientes, que a gente já tem mais intimidade, a gente trabalha isso nelas. Tu gostou disso, mas tu vê essa cor aqui não é uma cor que te favoreça, quem sabe esse aqui. Daí ela bota o outro, que era um que ela... E nota a diferença, né? É muito legal isso que a Karen trouxe, que eu posso dar um exemplo até, por exemplo, quando nós estávamos vindo, eu disse para ela, tem gente que não gosta de pantalona. Mas na consultoria eu faço ela experimentar. Às vezes a pessoa gosta muito do prata e não se abre para usar o ouro. É verdade. Mas se ela experimentar e ela ver o efeito que causa, a harmonia que traz para o rosto, ela vai querer estar usando, sabe? A Karen também trouxe um fator bem importante agora, sobre o maximalismo. Tu imagina, Andréia, as pessoas já não sabem usar o que é pequeno. Aí tu imagina, eles vão ver aqueles acessórios grandes. Se tiver muito fora da paleta, vai. Às vezes a pessoa compra uma roupa que ela não gosta, que ela compra, lá ela gostou e ela leva para casa e ela não consegue gostar, porque com certeza está fora da cartela dela e ela não tem esse entendimento para botar de um jeito mais aberto, para usar uma maquiagem que seja na tonalidade que caiba na cartela dela. Esses fatores pequenininhos ajudam muito na hora de fazer o complemento. Eu gosto muito da maneira como a Karen vê. E a Karen, ela usa uma técnica que eu também utilizo, mas eu utilizo como como terceira opção, porque eu uso muito os meus tecidos, né, para as cartelas. Mas a Karen, ela vê na veia da pessoa. Sim. É mesmo? É uma técnica super... Quer falar? Eu falo, Karen. Pode falar. Então, quando você tem a veia mais azulada, você Olhava da minha aqui. fria. Você tem a cartela fria. Tá? Quando você tem a veia esverdeada, você tem a cartela dos quentes. E quando a sua veia é meio roxinha, você é neutra. Que interessante. As veias ajudam muito, cor dos olhos ajuda muito. Eu tenho um tino, tá todo mundo aqui olhando as veias, gente. Tô aqui, ó. É que eu não consigo identificar muito a cor. Eu tenho um tino muito forte, porque como eu falei, tem gente que tem dom, né? Eu olho e eu vejo como eles... Eu olhei pra ti e já falei, olha, tu combina com os verdes, tu combina com, né, os terrosos. Mas tem gente que precisa realmente fazer a colorimetria. Eu, para dar a prova final, faço a colorimetria.
Mas isso vem durante o trabalho, daí a gente olha no roupeiro, já aconteceu várias vezes de fazer a colorimetria, Karen foi uma, e ter no guarda-roupa quase tudo da cor que é. Tu vê. Porque o tempo que tu vai trabalhando com as pessoas, tu vai, Claro. né? Tu olha, tu já... Não, esse aí combina, esse já... Né? A gente também já vai se conhecendo. Eu me gosto mais com tal cor. Exatamente. Isso, a gente precisa sempre seguir um pouco da nossa intuição. Ótimo. Porque a nossa intuição, no dia a dia, mostra muito pra gente o que cai bem e o que não cai no sentido de cor, eu tô falando, tá? Perfeito. Nós vamos continuar esse assunto, que tem muito mais para render ainda, mas é daqui a pouco, depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. Continuamos aqui, então, com De Frente com Estilo, Alessandra. O papo tá bom, hein? O papo tá bom. Deixa eu trazer pra vocês que a minha cartela é inverno escuro e, portanto, ela é uma cartela fria. Mas eu uso os acessórios dos quentes. Para vocês verem como isso não é um limitador. Eu trabalho na maquiagem. Deixa eu trazer uma coisa aqui que, nossa, me veio agora. Gente, é tão importante essa questão do rosto com a colorimetria, que não é a roupa, tá? Que eu pintei meu cabelo de louro há um tempo atrás. Ah, é verdade. E o meu contraste ficou tão baixo que quando eu acordava de manhã, parecia que eu estava doente. Eu só me sentia bonita maquiada. Só para vocês terem uma noção, eu linda desse jeito, me senti bonita só maquiada. Porque o loiro, ele me apagou, tu entende, Andréia? Sim. Então, assim, quando eu voltei a ser morena, cara, Se foi como resgatou. se foi um resgate, de verdade. Quando eu me olhei no espelho, e tinha ficado até um pouco mais escuro, porque o meu cabelo é um pouco mais claro, eu me olhei e disse, uau, sou eu de novo. Mudou a minha energia, sabe? Porque eu me amei de volta. Mas assim... eu sempre procuro trabalhar na maquiagem, trabalhar na cor da roupa, trabalhar nos acessórios, mesmo que eles sejam diferentes da minha cartela, de uma forma que fique harmônico, que deixe a minha pele mais uniformizada. Quando bota e grita, eu já posso usar brilho, já posso usar polido, já posso usar... o ouro branco, eu posso usar muitas coisas que são diferentes da Karen, mas como eu trabalho ela também, nós vamos trabalhando de uma forma que nós possamos usar o que a gente gosta, mas de uma forma que fique harmônica. Por isso que é importante tu ter um conhecimento um pouco maior para não se limitando, não se aprisionando numa cartela. Sem dúvida. Até a forma como usa, né, Alessandra? Por exemplo, uma camisa que não está na minha cartela. Se eu usar ela fechada, o meu rosto vai ficar totalmente prisioneiro da cor da camisa. Vai. Mas se eu usar ela aberta com um acessório que está na minha cartela, já Pronto. muda completamente. E também né? tu pode usar nos braços. Sim, Os braços, eles nos não braços fazem. eu abuso, porque como o polido não é bom para mim, e eu amo braceletes e coisa, eu uso nos braços. Claro, Porque não fica tão compensa. perto do rosto, né? E eu acho que essa questão das joias, as pessoas não têm tanto hábito de pensar quanto na roupa, né? Que eu acho que da roupa ela já é mais... não na pensam. roupa o pessoal já é mais, assim, escravo. Essa é uma dica importante. É. Sempre pense relacionado ao seu rosto. É onde nós precisamos que a colorimetria faça mais sentido. Então, assim, se aquela peça não é da sua cartela, abra um pouco, deixe mais afastado dos ombros, pense na cor dos seus cabelos. É de extrema importância, porque é no rosto, é na parte superior. Então, essa parte, ela não é limitadora, como eu disse, mas ela é a mais importante de se pensar. Trazer sempre aquilo que está dentro da paleta que você tem como sua, né? E sempre procurar um ótimo profissional para estar fazendo, alguém que já faz há algum tempo. E aqui falando, o YouTube, pessoal, adorando as dicas. Lembrei de uma coisa importante, Andréia. Desculpa te interromper. Não faça colorimetria na internet.
Não sim, funciona. isso tem Faça muito. colorimetria. Eu disse que eu vim aqui para não falar mentira para vocês. Tem muita profissional querendo fazer colorimetria através... Online. Não pode. Aham. Não funciona Até a da luz mesma muda, forma. tudo A muda, luz né? muda, os pixels do seu computador, do seu celular, tudo muda. Não, só dizendo que o YouTube está aqui, pessoal, super animado e participando, dizendo que estão adorando as dicas e sugestões maravilhosas, que sempre é um show de explicação, vocês. E por aqui vai, né? Que a Karen, Alguma os pergunta acessórios pra da nós? Karen é luxo puro, que sempre... A Lisiane dizendo que sempre usou preta na anamnese, a Alessandra me disse que o prata apaga. Olha só, daí todas essas questões. Que Lise, um beijo, provavelmente Lise. porque a Lise provavelmente é da paleta, paleta quente. Da quente, A Lise não fez a colorimetria dela, porque ela está ainda num processo um pouco mais voltado para o autoconhecimento. E a Então, Lise tem comprado bastante dourado ultimamente. Né? a Depois Lise, da- elas da passam, Andréia. consultoria. Elas mandam para mim, e aí eu digo, esse vai ficar ideal com essa, e aí elas adquirem. Que É legal. muito legal, porque durante todos esses anos de trabalho, eu já tive de tudo um pouco. Eu tive gente que veio com a cartela na mão para mim. Não, mas isso não faz parte da minha paleta. E tão aprisionada e tão teimosa que chegava a dar agonia. Porque aquilo que tu estava falando, não... Aquilo que ela tinha como regra era a lei ali para ela, né? Já tive pessoas que perguntaram para mim, tu faz colorimetria? Sim, eu faço. Mas é interessante que tu passe por todo o processo primeiro. Não gostou e foi fazer colorimetria com outra pessoa. Provavelmente, se fizesse colorimetria após todo o processo, teria uma visão totalmente diferente. Muda, né? Eu tô com a Alessandra há mais de 15 anos. Eu fui fazer a colorimetria faz o quê? Uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos. Sabe? Então, né? Não é importante, mas não é fundamental. Não, nesse eu processo, faço né? sim, eu aplico sim, muito bem aplicada. Porém, para mim, a mulher é mais importante do que a cor. E a mulher, ela precisa estar de bem com ela mesma. A mulher precisa entender o que ela busca. A mulher precisa entender que quando ela sair, a imagem dela precisa falar antes que ela precise abrir a boca. Então, para isso, tem todo um contexto anterior para depois ela saber que cor que favorece e ela conseguir ir até uma loja e, de repente, escolher uma peça da cor que a favorece. Ela precisa saber sobre modelagem, sobre o estilo dela, sobre o tipo corporal. Olha quanta coisa. Vamos lá, Andréia. Só para te avisar, nós temos 2 minutinhos. Não. Andréia, você já viu uma mulher? Já viu uma mulher que tem, sabe a paleta de cores dela, tem as roupas, se veste certo, mas é apagada? Sim. Quem nunca viu, né? Sim. Por isso, gente, porque se a cor fosse o problema, Tava tudo resolvido. tava tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Até porque a Alessandra mostra que tu pode usar todas as cores, É, isso desde é que legal. seja da forma Sabendo correta. fazer o jogo aí, né? Exatamente, Adorei. Terminou já? Nossa, Quando gente. o papo é rápido. assim, né? E terminamos, então, agradecendo mais uma vez, Karen, muito bom te Eu que receber. agradeço pelo convite mais uma Obrigada. vez. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês sempre. Muito bom. E a Alessandra, adorei, aprendi várias coisas aqui hoje novamente. Galera que não fez colorimetria ainda, mas já passou pelo processo, chama lá. Pessoas que estão aqui com a gente, muito obrigada pela presença no Inspire-se mais uma vez. Tenho certeza que saíram daqui com algum aprendizado que vão levar para a vida. Karen com uma coleção nova incrível esperando por vocês. Incrível. E eu lá para auxiliar, para fazer com que vocês comprem com clareza. A Andréia já vai pegar as peças dela agora. Isso aí. Obrigada, então, muito obrigada. E nós nos vemos amanhã com mais um Inspire-se ao vivo. Amanhã, sexta-feira, já dia de gastronomia, de música. Sextou aqui no Inspire-se. Eu te espero, 10h30 da manhã. Beijo e até lá.